dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia que o Senhor nos concede para a glória de Deus. Estamos na presença do Senhor, já vivemos hoje 3 milagres. Dormimos, acordamos e levantamos na presença de Deus. Hoje, quarta-feira, uma quarta-feira de vitória, onde o nome do Senhor Jesus será glorificado em nossas vidas. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Bom dia. Bom dia àquele que está no trem, aqueles que estão indo para o trabalho, aqueles que estão indo para a escola, aquela que está voltando, deixou o filho na escola e está voltando rapidinho, né? Louvado seja Deus, para se arrumar o trabalho. Bom dia para você que ainda não acordou. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarda, Deus te proteja. Que você tenha um dia abençoado e próspero. Né? Em homenagem a todo trabalhador, nós vamos louvar um hino enquanto as pessoas vão entrando. Amém? Louvado seja Deus. Vou louvar essa aqui. Bom dia, @doçura da Duda, Priscila Araújo. Encontro para Jericó, o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. De mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor. As multidão vendo clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver com teu poder e graça bom dia. Então Jesus lhe respondeu, a tua fé te salvou, e logo viu o Bartimeu e o bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda o seu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava:
e veio logo sem tardar. Ainda assim clamava. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. Agora vamos outro hino aqui, aquecer a voz, né? Um hino. Eu gosto desse hino aqui. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Pouco hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulo a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vê no fogo peixe pão, é Jesus que o convida a vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vinho ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo te pode saciar. O pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje manda tudo. Breve Cristo vai descer e a noiva receber nossos altos do Senhor Jesus. Quem a sede suportou e a fome suportou, lá no céu irá cear na santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Pouco pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado seja Deus. Vem cear.
O Mestre chama, vem cear. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor Jesus. Motivo é de alegria de nós estarmos na presença de Deus, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, né? Que nos convida à comunhão, que nos convida a entrar na sua presença com seriedade, com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos alegres por mais um dia que o Senhor nos concede. O dia de ontem passou, o amanhã ainda não chegou. Nós temos o dia de hoje. Hoje é que nós estamos vivendo, então vamos viver o hoje. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor vai secar tuas lágrimas. Hoje o Senhor vai te dar vitória. Hoje o Senhor vai soprar o teu nome. É hoje, louvado seja Deus, que aquela porta que você está desejando, ansiando, ela vai se abrir. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, né? Nos alegremos nele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é dia de nós, louvado seja Deus, entrarmos na presença do Senhor com alegria, com regozijo, com muita fé, louvado seja Deus, e orar pelos filhos. Orar pelos filhos, 18º dia que nós estamos orando pelo filho, né? Pelos filhos. E quando nós oramos pelos filhos, nós oramos pela família. Louvado seja Deus, né? Porque nós oramos pelo pai, nós oramos pela mãe, nós oramos, louvado seja enaltecido no Senhor, pelos filhos, pelos sobrinhos, a tua família. A tua família é o teu patrimônio. A tua família, louvado seja Deus, é, aleluia, o patrimônio que Deus te deu, o patrimônio maior, a tua família. Ah, André, mas a minha família é toda desajustada, entendeu? Mas é a tua família. E aí Deus, você é a única pessoa equilibrada nessa família, é que Deus te deu uma missão de estar orando, jejuando, pregando, exemplificando para a tua família, que Ele quer que você revele Deus, o amor de Deus à tua família. Louvado seja Deus. Então vamos louvar. Eu também era sozinho, mas Deus trouxe. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na, se pelo vale eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando
a graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não perderei, com gozo irei, comigo vai. É grato a servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto meu Jesus me quer mandar, levando a boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo servindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra eu encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vem comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom dia, Dr. Gustavo Chaves. Bom dia, Daiane Docinho. Louvado seja Deus. Aleluia. Daiane Docinho. Esse nome aqui que você colocou, Gabriela. Gabriela. Louvado seja Deus. Nesta manhã, Deus está indo de encontro a esta vida. Está, louvado seja Deus, liberando uma grande vitória que essa vida está aguardando. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor.
Gabriela, louvado seja Deus. Pamela, louvado seja Deus. Eu vejo Deus dando saúde a Pamela, louvado seja Deus. Vejo muita seta de enfermidade sobre essa mulher, essa jovem, essa criança. Louvado seja Deus esse nome. Bom dia, louvado seja Deus. Bom dia, Gustavo. Aleluia. Coloca aí o nome, aleluia, do teu pai também. Você que não tem filho, coloca o nome do pai. Coloca, né, a tua causa. Louvado seja Deus. Gabriela. Louvado seja Deus. Vejo Deus dando saúde a essa pessoa. Vejo muita opressão. Louvado seja Deus. Pamela é libertação, né? Vejo essa pessoa envolvida, assim, numa áurea, um círculo de muita treva, assim, e Deus indo ao encontro, dando uma libertação de mente, a mente muito fechada, e Deus libertando. Bom dia, pastora Roseli Magnoli. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua entrada, a tua casa, teus filhos. Louvado seja Deus. Entendeu, Daiane? A Gabriela, Deus trabalhando aleluia, liberando uma grande vitória a essa moça. Louvado seja Deus. E a Pâmela, Deus libertando. Eu vejo uma libertação. Deus repreendendo muita energia, energia negativa, muita negatividade, tá? Louvado seja Deus. Esse nome aqui, Cândida, também, eu vejo assim, uma pessoa sem a mente totalmente fechada, e Deus assim, entrando na mente, tá? Que o inimigo, assim, oprime essa pessoa, sabe? Numa opressão terrível. Só Jesus. Bom dia, Regina. A paz do Senhor, minha querida. Estamos no mês dos filhos. Estamos orando pelos filhos, orando pelas vidas. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia, Alon, esse nome Alon, precisa muito de oração essa vida. Alon, muito, não é pouca não, muita de oração. É como em cima desse nome eu vi a palavra socorro. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Bom dia, Shalom, pastora Sueli. Louvado seja Deus, melhorou? Orei pela senhora. Bom dia, Eliezer Tomé. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Eliezer aleluia, um atalaia de Deus, um atalaia. Bom dia, Azael, Isaac, Anne Adassa. Louvado seja Deus. Antônio Daniel, o Antônio Daniel, sabe? É uma joia de Deus. E Vitor Daniel e Júlia. Louvado seja Deus. Graças a Deus, oramos e Deus deu vitória, né? A paz do Senhor, Eliezer, pastor Eliezer,
Deus te abençoe muitíssimo. Como vai Glorinha? Como vai essa família Tomé? Uma família de pregadores, de pastores. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Aleluia. A recíproca é a mesma. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quero dizer nesta manhã, louvado seja Deus, se você recebeu uma bênção aqui na live, através das orações, uma bênção, ou um filho, aí você conta o testemunho, entendeu? O testemunho, ele edifica as vidas, ele fortalece e ele também, aleluia, nos motiva a continuar, a orar, a buscar. Louvado seja Deus, como a Anabrece. O Francisco, esse nome aqui é Cícero. Cícero. Deus está em encontro desta vida, tá? Cícero. Saiu assim, ó. S-I-C-I-R-O. Cícero. Deus está indo ao encontro desta vida, está dando uma grande libertação a essa vida. Sabe? Vejo muitas correntes se partindo, sabe? Corrente se partindo, esse nome Cícero. Louvado seja Deus. E esse nome aqui é Gabriela. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Esta vida, ela aguarda assim, uma oportunidade. Porque eu vi assim na frente dela um anjo com uma faixa escrito oportunidade. E aquela faixa envolvia essa moça, essa mulher. Louvado seja Deus. Então, essa vida, ela está assim, em busca de uma oportunidade. Uma porta aberta, louvado seja Deus, uma oportunidade de mudar, aleluia, mudar a rota, né? Mudar a rota, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, de fazer tudo novo, aleluia. E Deus está me dizendo que esta pessoa, aleluia, está sendo envolvida com essa faixa, que o anjo está envolvendo ela, com essa faixa escrito oportunidade concedida. Então Deus está dando oportunidade. Essa vida, aleluia, isso está sendo hoje alcançado por Deus, sabe? Uma grande libertação. Louvado seja Deus. Francisco, aleluia, a bênção de Deus está sendo liberada sobre esses nomes, sobre essas vidas. Você coloca aqui, louvado seja Deus, Calamantorrevas, louvado seja Deus. Então, Gabriela, ela só fala assim, Senhor, eu preciso, né, de uma oportunidade. Só, aleluia, louvado seja Deus. Uma porta aberta, aleluia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Uma oportunidade, e a oportunidade está vindo ao encontro dela, e é uma porta grande, sabe? Aleluia, na esfera federais, louvado seja Deus, de estabilidade, para estabilizar a vida dela, louvado seja Deus, uma faixa toda branca com letra de ouro, oportunidade concedida, ela vai entrar por uma porta de estabilidade, sabe? Vai mudar a rota, aleluia,
A rota só até hoje foi de entrega, de sacrifício, de renúncia, mas a recompensa está vindo. O Senhor está, louvado seja Deus, aleluia, trazendo a recompensa. Missionária Cristina, louvado seja Deus, pede oração pela Tainara, aleluia, louvado seja Deus. Missionária Cristina, eu vejo assim um ponto, é um ponto, assim, que nem aqui, ó. Só que era todo preto em cima desse nome Tainara, né? E aí eu via uma mão, sabe? E interessante, era um ponto assim muito menor do que esse. Ele foi abrindo, envolvendo todo esse nome. Aí eu via com a mão vinha, louvado seja Deus, e foi fazendo assim, ó. E aquele ponto voltou a ser pequenininho, assim como um ponto, um pingo no i, e aquela mão tirou. Deus dando livramento de morte, tá? Porque aquele ponto que foi crescendo, era, louvado seja Deus, algo que viria sobre o corpo dela, né? Sobre os órgãos, que ia se alastrando, sabe? E era para a morte. Mas Deus hoje, nesta manhã, Deus está cortando o laço, entrando na saúde dessa vida. Louvado seja Deus. Porque não era uma morte repentina, era algo que ia assim, gradativamente, entendeu? Porque aquilo ali foi crescendo e foi tomando. Então, era algo que ia se alastrar. E o Senhor hoje está paralisando, né? Está dizendo não à morte, não vai levar, né? Não é tempo, né? Porque o inimigo, a morte queria visitar essa mulher antes do tempo, antes dela cumprir os dias dela na terra, entendeu? E o Senhor disse não, louvado seja Deus. Se você tem um testemunho de bênção, louvado seja Deus, você escreva, você relata, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, porque Deus, Ele está agindo, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, aleluia, porque o testemunho, ele edifica muito a nossa vida. Eu trouxe aqui, na live da noite, algum tempo atrás aí, a irmã, como é o nome da menina? Renata Veloso, né? Que ela foi curada de uma hemorragia, né? E ela tinha um laudo que ela não podia ser mãe. E eu morava na Jaqueira, e eu saía da Jaqueira e ia lá em Anchieta. Toda semana nós orávamos, fazia jejum. Ela ficou 14 anos. Os médicos queriam operar ela, os médicos queriam tirar o útero, mas ela tinha uma palavra. Ela veio e deu testemunho. Ela foi escrevendo, né? Porque ela é meio tímida, assim, não gosta de pôr, né? Ser filmada. Mas, louvado seja Deus, ela falou, e Deus me prometeu um filho, e eu fiquei agarrada àquela palavra. Eu fiquei agarrada assim, ó, com toda a minha força. Eu falo, não, louvado seja Deus. Deus me deu uma palavra, eu vou ser mãe. E aí o médico falou, você pode ser mãe, ué. Pode ser mãe adotando uma criança, porque você mesmo
De você não tem como, entendeu? E aí, ela ali, ó, segurou a palavra, 14 anos com hemorragia, sabe? Onde ela internar, uma bolsa de sangue, que ela ficava que nem uma vela, ela é branquinha, né? Ela já ficava que nem uma vela pálida. Mas hoje, você vê lá no Instagram dela, né? Renata Veloso, Espaço Renata Veloso, né? Porque ela começou fazendo cabelo, lavando o nosso cabelo, era no tanque, lavava, não tinha espaço, né? Hoje ela tem o salão, porque Deus prometeu, colocou o nome Espaço Underline Renata Veloso, né? Um salão muito conceituado ali, Anchieta, tem uma clientela muito boa, e tem, na falta de um, tem dois filhos, que Jesus deu, louvado seja Deus. Mas foi grande o deserto foi imenso, mas Deus deu vitória. Por isso que eu falo, meus irmãos, o testemunho, ele edifica, né? Você recebeu a benção, você conta a benção, tá? Louvado seja Deus. Quantas bênçãos são recebidas da divinas mãos, uma dita de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Eu tenho uma benção para contar. Aleluia. Ontem eu fui garçonete. Ontem eu servi a Santa Ceia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Até na hora a gente põe uma máscara, tudo, né? Aí na hora de tirar fotos, eu não, já estava com a máscara. Aí a Lúcia que falou, André, tira a máscara para tirar foto. Aí eu tirei, louvado seja Deus. Mas foi uma Santa Ceia maravilhosa. Deus bradou com força. Amém? Então vamos ler um versículo da palavra de Deus. De novo, saiu. E nós vamos ler. Livro de Daniel. Eles têm falado comigo muito no livro de Daniel. Fala, Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Israel. No terceiro ano do reinado do rei de Joaquim, rei de Judá. Judá quer dizer Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Bábel, que é a Babilônia, e a sitiou. E Adonai entregou na sua mão, junto com Joaquim, rei de Judá, e os utensílios da casa do Senhor, parte da qual levou para a terra de Siná, ao templo do seu ídolo, e colocou os utensílios no tesouro do ídolo. Então o rei ordenou Aspenaz, chefe do oficial, que trouxesse alguns filhos de Israel da linhagem real diante dele. Da linhagem real. Jovem, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência
instruído em sabedoria, dotado em conhecimento, e que dotado em conhecimento e que discrima com entendimento, apto para assistir no Palácio Real a seu serviço, e para que fosse instruído nas Escrituras e o idioma dos caldeus. O rei determinou a cada dia uma ração da iguaria do rei e do vinho para que eles bebessem, e que os educasse durante 3 anos. Então os colocasse a serviço do rei. E os descendentes de Judá, que chamava-se Daniel, que se achava entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, o chefe dos oficiais deu o nome a ele. Daniel chamou Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Misaque e Azarias Abednego. Contudo, Daniel decidiu não comer das iguarias do rei, nem beber do vinho que ele bebia. Ele suplicou ao chefe dos oficiais que não o forçasse a comer delas. Então, Adonai concedeu graça e favor a Daniel diante dos chefes dos eunucos. Ei, deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. O rei da Babilônia, um rei ímpio, mau, idólatra, perverso, que mandava matar por gosto. Ele, quando foi falar com os oficiais que queria pessoa no seu palácio para te servir, ele mandou buscar o jovem, os escravos. Mas ele colocou uma condição. Eu quero jovens sem nenhum defeito, na pele, de boa aparência, entendido na palavra, que tenha conhecimento, sabedoria, que seja instruídos no idiomas. Jovens habilitados. E para isso eu vou pagar. Eles é escravo. Eles eram escravos, estavam ali como escravo. O rei falou, durante 3 anos, 3 anos, não é 3 dias não. Eles vão fazer um intensivão. Eles vão estudar, eles vão, louvado seja Deus, se aprimorar nos idiomas, eles vão ter os melhores professores, louvado seja Deus, e vão ter a melhor comida, a melhor ração. E aí eles saíram procurando. Entre os filhos de Judá que foram levados cativo, estava 4 jovens. Tinha mais, porque está escrito entre eles. Se está entre, é porque tem muito. Mas aqueles foram escolhidos. Louvado seja Deus. Para fazer ali a faculdade do rei. Para estar do lado do rei.
E Daniel foi escolhido. Louvado seja Deus. Misael, Azael, louvado seja não ter sido o nome do Senhor. Também foi. Mas quando eles chegaram lá, eles não se deslumbraram. Eles disseram assim, olha, nós estamos aqui nessa terra como escravo. Mas nós não nascemos escravos. Não somos escravos. Mas eles não estavam como escravo? Estava. Verbo temporário. Estado. Eles estavam. Não é. Uma coisa eu estou. Eu estou no Rio de Janeiro. Mas eu não sou o Rio de Janeiro. Entendeu? Eu estou passando uma prova. Mas eu não sou a prova. É temporário. Aí eles pensaram, mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos usufruir do melhor. E o melhor não é a festa do rei, que é uma festa pagã, onde tem orgia, tem bebida, tem mulheres. O melhor não é os rituais do rei. O melhor não é, os passeios. Não. O melhor que nós podemos desfrutar nesta terra é o rei vai pagar a faculdade para nós. Então nós vamos estudar. Porque o rei falou, durante 3 anos, eles vão ser instruídos pelos mais renomados instrutores. Ora, meus irmãos, naquele tempo, que os pais eram mortos às espadas, levados cativos, os pais até oravam para que teus filhos fossem levados cativos. Que eles tivessem a oportunidade de estar na Babilônia, entrar no palácio, porque eles poderiam encontrar favor no rei e sobreviver e ter uma vida, aleluia, e não apenas sobrevivência, mas ali receber cuidados, receber ensinamento, e o rei investir com força. E aí Daniel e seus amigos foram escolhidos, os 4. Mas a Bíblia diz que quando o eunuco veio e falou para ele, olha, vocês vão subir de nível, vão lá para a casa palaciana, não vão ficar na senzala, vão lá para a casa grande, e lá vocês vão para a faculdade. E todo dia vocês vão comer a comida, beber, como rei. Vocês vão ser tratados como rei, como príncipe. Aí Daniel decidiu. Daniel decidiu
no seu coração não participar dos banquetes do rei, não comer da comida do rei, porque era uma comida sacrificada aos deuses. Mas não eram 4. Daniel e seus amigos, que estavam na mesma situação, mas está escrito aqui que Daniel decidiu, porque você pode estar com uma comitiva, uma caravana do seu lado, mas a decisão é tua. Ele não pode decidir por Sadraque, nem por Mesaque, nem por Abednego. Mas ele decide no seu coração por ele. Eu não vou me contaminar. Eu não vou sentar na mesa do rei. Eu não vou. Mas para isso ele precisava de aprovação, de aliado para a guerra. Ei, deixa eu liberar uma palavra de Deus para você nesta manhã. Deus está enviando reforço para a guerra. Deus está enviando reforço para a batalha. O guímel de Deus, como Anabrécia, vai te ajudar. Ele vem de forma que você, aleluia, muitas vezes fala, não é de Deus, porque o eunuco, o chefe, o capataz, ele estava ali para muitas vezes castigar aqueles que não obedecia. Como Anabrécia, eu não queria obedecer. Mas esse eunuco, louvado seja Deus, como Anabrécia, o eunuco era inimigo, não era amigo. Era o capataz. É aquele que, chibata nas costas se não obedecesse. Mas Daniel decidiu no seu coração e pediu a Deus que o favorecesse. E foi falar com o eunuco e disse, a Bíblia diz que ele pediu, que ele suplicou para não comer daquela comida. Porque era comida sacrificada aos deuses. Como Daniel, ele disse, eu não posso comer comida sacrificada aos demônios, aos ídolos. Eu sou hebreu, né? Eu sirvo a Yahvé. E ele foi até o eunuco. E a Bíblia diz que ele encontrou graça. Aleluia! Aquele que era para oprimir, aquele que era para escravizar, para bater, corrigir, agora, aleluia, se volta para Daniel. Ei, deixa eu liberar a palavra. Deixa eu liberar a palavra que Deus está me revelando nesta manhã. Deus vai usar o inimigo para te abençoar. Deus vai usar o inimigo para te abençoar. Deus vai confundir aquele que era para oprimir. Ele vai te abençoar. Deus vai usar o inimigo para te abençoar. A Bíblia diz que o eunuco falou para ele, mas Daniel, se eu fizer o que você está me pedindo, e você, na hora que o rei pedir para você
para se apresentar diante dele. E o semblante não for, Daniel falou, pode parar. Prove-me. Me dê 10 dias. 10 é o número da plenitude e do Yud de Deus, né? Que é o ponto de apoio. Falou assim, eu só preciso de 10 dias. Me dê 10 dias e prove-me. Aleluia. Deus vai usar o inimigo para te abençoar. Deus vai usar o inimigo para te abençoar. Você não vai entender. Você vai ficar de boca aberta. Mais um detalhe. Daniel disse, prova-me. Ele estava pronto a ser provado. E aí o eunuco falou, tá bom, Daniel. Durante 10 dias, né? 10 dias não vai fazer tanta diferença assim. Você vai comer, louvado seja Deus, a sua comida. Você escolhe o que você vai comer. Aí Daniel começou ali, só legume, água, não bebia vinho, não bebia bebida forte, não ficava na noite e orava. Depois de 10 dias, aí foram se apresentar diante do eunuco. Aleluia. Vamos que ela, o texto diz. E o chefe dos oficiais disse a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, porque ele ordenou a vossa comida e a vossa bebida. Não seja que ele veja o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens, e aí ele vai pedir a minha cabeça. Ele vai cortar a minha cabeça. Então Daniel disse ao oficial, a quem o chefe dos oficiais pusera encargo de cuidar de Daniel, Azael, Misael e Azaria. Experimenta o teu servo durante 10 dias, e não seja dado legume para comer e água para beber. Depois compara nosso aspecto com o aspecto do jovem, que come das iguarias do rei, e conforme vire, assim procederá para com o teu servo. E ele atendeu a proposta dele, e o experimentou durante 10 dias. E depois dos 10 dias, ele notou que o seu aspecto era melhor e que eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comia da iguaria do rei. Deus vai usar o inimigo para te abençoar. Ei, deixa eu te dizer, louvado seja Deus. Daniel, quando se colocou à prova, o eunuco, o chefe, falou, olha, se eu fizer o que você está pedindo e você se apresentar com um aspecto abatido, o rei vai cortar o meu pescoço. Eu vou morrer. Ei, deixa eu liberar uma palavra que você nunca ouviu. Alava sebe como anabrés.
Remantou briaçarai. Deus vai colocar pessoas do teu lado que estejam dispostas a sacrificar por você. O Eunuco disse: o meu pescoço vai para a guilhotina, eu vou morrer como Anabrés. Mas mesmo correndo risco de morte, eu vou te ajudar. Quer levantar? Você entende o que é isso? Você entendeu a profundidade do negócio? Mesmo eu correndo risco de morte, mesmo eu correndo risco de morte, eu vou te ajudar, Daniel. Que ela abandonou revas, remantou brias. Eu vou conceder você, aleluia, água e alimento. Eu vou te dar uma alimentação diferenciada. Eu vou te dar como Anabrécia, uma porção diferenciada. Tá entendendo? Tá entendendo? Deus está dizendo hoje, louvado seja Deus, como Anabrécia, que Deus vai usar a Aravacé de pessoas que estão dispostas a correr risco de vida para te ajudar. Assim como o Eunuco, a Aravacé, como a Anabrécia. Ei, segura esta palavra. Deus levantou revólver, já levantou o Eunuco, né? O improvável, porque de capataz ele se tornou, aleluia, o protetor, o escudo de Daniel. Entendeu? Deus vai colocar escudo na tua frente, escudo vivo, escudo humano, pessoas, aleluia, capacitada por Deus, que vai colocar diante da bala por você. Mas não pense que elas vão, é porque eu quero, não, é Deus para defender a você, defender a tua causa, defender o teu filho, defender tua filha, defender os teus projetos, defender. Deus vai usar. Aí o Eunuco foi, trocou as porções, começou a dar água e legume para Daniel. Todos os dias, para ele e seus amigos. Depois de 10 dias, ele notou que Daniel e seus amigos estavam coradinhos. A pele estava brilhando. Estavam robustos, fortes, né? Ele olhou, cabelo brilhando, o olho brilhando, pele, corpo sarado, que levantou revácia. Louvado seja Deus. O Eunuco notou, aleluia, louvado, está escrito, leia a Bíblia, né? E depois compara o nosso aspecto com o aspecto dos outros jovens, né? E foi o que ele fez. Depois de 10 dias, ele notou que os seus aspectos eram melhor e que estava mais robusto do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Assim o Eunuco suprimia a ração de comida e vinho que eles deviam beber. E ele dava legume para ele comer e água para beber. E Adonai deu conhecimento e capacidade em toda a literatura, sabedoria aos 4 jovens. Daniel também teve o cuidado de toda a visão e sonho. Uma vez que se cumpriram os dias que o rei
ordenara ao chefe do oficial, levou à presença do rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e não encontrou entre todos eles nenhum moço como Daniel, Anaria, Misael, Azaria, e permaneceram a serviço do rei. E de todo o assunto de sabedoria e conhecimento que o rei consultava, o achou 10 vezes superior a todos os feiticeiros, isso me alegra, os encantadores que havia no reino. E Daniel permaneceu até, aleluia, o ano. E se encontrou nele sabedoria, conhecimento, discernimento, mais do que todos os feiticeiros. Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Leia aí. Todos os magos. Mago tinha um nível mais alto do que os feiticeiros. Feiticeiro é ali da ralé. Os magos já, procuravam estudar magia, E os sábios, nenhum deles, chegou ao nível de Daniel. Segura esse torpedo, segura essa palavra que Deus está descendo hoje. Hoje Deus falou comigo pela minha revácia. Hoje, como a Anabrécia, eu de madrugada Deus me deu assim. Eu via numa visão, descia uma bacia de prata, dentro da bacia de prata, ali uma revacébria, muitas letras, muitas palavras, e Deus estava escrito assim, palavras de revelação. Segura essa revelação aí, que ela mandou. Daniel estava no nível superior, em outro patamar. Os feiticeiros, bruxos, magos, não estavam no patamar, porque estavam no patamar acima. Ei, deixa eu liberar a palavra que Deus está falando no meu coração, ao meu espírito, como Anabrécia. Ele vai te colocar num nível superior. Não é que você vai ser superior, aleluia, para humilhar, não. Não, ele vai te colocar num nível superior, para que as nações olhem para você e vejam Deus na sua vida. Vê que é Deus. Ele vai te dar um novo sorriso, ele vai te dar alegria, ele vai te dar gozo na alma, ele vai te dar motivações, motivo para celebrar, ele vai abrir as portas como a Anabrécia. Ouça a ravacébria, ele vai fazer uma mudança na tua vida, vai tirar você da inércia, dessa paralisia, dessa letargia. Rebandurria fácil, faça como Daniel, prove-me. Prove, coloca assim diante de Deus. Senhor, me coloca a prova, coloca minha fidelidade, coloca minha como Anabrécia, a lavacébia, aleluia, porque é impossível. Deus te colocou nesta terra para você passar em branco, não. Deus te colocou nessa terra para você fazer a diferença, para você ser um celeiro, para você ser como Anabrécia, abrir porta para, ai, mano, não sou chaveiro, mas vai ser. Calavaçai, rebandurriacé. Mas tenha no coração o desejo de ser. Eu não sou, mas eu vou ser. Deus me fará ser um chaveiro, a lavacéria, porque através da minha vida Deus vai abrir portas para muitos. A rabanturrestere, porque
através da sua vida. É através de você que vai passar o fluxo da bênção, o fluxo financeiro. Ele vai passar por você, como passou por Daniel. Daniel se tornou ministro, primeiro-ministro. Calabacé. Daniel era um moço, um menino, mas Deus o levantou, porque ele chamou a atenção de Deus. Eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção de Deus. Se vai dançar na chuva, se vai falar em língua, se vai dançar. Mandar beijo pro céu. Mas faz alguma coisa. Porque nesta madrugada Deus falou comigo. No livro de Daniel. Ontem Deus falou sobre a cova de leão. Alabacé, depois da live Deus falou comigo. Com Manabrés. Eu vou. Calavantou briaçarai. Pegar vidas que estão aqui na live. Vai subir de novo. Vai dizer sobe, 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 sobe. Calai, terra. Rebandobrias, rebandobrinácia. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Aleluia. Quem te viu de uma maneira, o Senhor vai mudar o olhar das pessoas ao teu respeito. O Eunuco via, quando ele chegar lá, escravo. Mas Deus mudou o olhar. Quando Daniel falou para ele, como Anabrécia, eu decidi no meu coração. Ele não decidiu por Misaque, por Azael, por Sadraque. Ele decidiu por ele. Eu decidi. A decisão é pessoal, individual, intransferível. Mas os seus amigos, quando viu o exemplo de Daniel, decidiram seguir Daniel. Daniel não abriu a boca. Daniel não falou assim, não, vocês também vão ter que jejuar. Vocês também vão ter que comer legume. Vocês também não vão, não. Daniel não abriu a boca, não falou nada. Mas só o que estava em Daniel influenciou os seus amigos. Calai, está entendendo? A unção que estava sobre Daniel influenciou. Calabacebre os seus amigos a não comer, não participar como Anabrécia. É como ele falasse assim, olha, nós estamos aqui. O rei vai pagar o nosso estudo, a nossa roupa, nosso sapato, a nossa faculdade. Vai pagar o nosso mestrado, nosso doutorado. Quem vai pagar é ele. Ele vai pagar. E nós vamos usufruir. Que lava sério. O Eunuco vai trabalhar para nós. Como Anabrécia. E nós só vamos ficar no posicionamento. Ei! Deixa eu falar uma palavra de Deus para você liberar. Se posiciona. Que leva a sério. Rebassai. Deus hoje me mostrou uma escada.
Uma escada que descia do céu para a terra, tocava na terra. E isso era envolvido entre as nuvens. Eu via 2 anjos, cada um de um lado da escada. E os anjos com cedro, né? Não era espada não, era cedro na mão. E eles apontavam e faziam assim, convidando você subir de nível, subir de patamar, convidando você sair deste lugar. Sabe este lugar que você está? Não é o lugar geográfico. Este lugar que te colocaram de coitada, de coitadinho, de miserável. Deus está dizendo, não. Sobe, sobe. Vem à minha presença. Entra na minha presença. Apresenta a tua causa. Apresenta a tua demanda. Se posiciona. Como Anabresse, eu vou te dar o melhor da terra. O melhor dessa terra você vai desfrutar. O inimigo queira ou não queira. O inimigo não tem querer, ele está amordaçado. Aleluia. Como Anabrécia, ele está destruído. Tem um corinho que diz assim, como Anabrécia, Navantobre, Remanduriacena. O diabo ficou com a cabeça quebrada. Como Anabrécia, Remantorrevobriaçará. Alabacanto revolbria. Sobe de nível. Viva como a rainha. Viva como príncipe. Viva como princesa. Tira essa mentalidade de escravo da sua vida. Tira essa mentalidade como a Anabrécia, na Vandóbria, de sofrimento. Que tudo na tua vida tem que ser sofrido, tem que ser como a Anabrécia, a Navaxúbia, remantorrevasse difícil, dificuldade, abrace a oportunidade, aleluia. Todos estavam vendo ali, aleluia, escravidão, trabalho, sofrimento. Daniel viu nobreza, oportunidade, crescimento, como Anabrécia, expansão. Tá entendendo? Muda a rota, muda a visão. Calai, terra. Daniel decidiu. Agora se Daniel fica adiando, ele abandonou Revas. Ele decidiu e se posicionou. Ele decidiu, Calavacé, e tomou posição. Ah, mas Daniel não fala não com o eunuco. Ele tá aqui para nos corrigir, vai vir com a chibata nas nossas costas. Daniel falou, eu vou lá. Ora, eu te peço, não quero participar dessa comida. O eunuco falou, mas eu vou. Se eu fizer o que você quer, eu vou morrer. Mas Daniel, eu vou correr risco de morte, mas eu vou te ajudar. Tá entendendo? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que Deus está me dando, me revelando nessa manhã? Que Deus vai tirar da sua vida
os interesseiros, os exploradores. Deus vai tirar da tua vida os sugadores, né? Os sanguessuga, os vampiros, e vai colocar pessoas do teu lado que estão dispostos a morrer para te ajudar, que estão dispostos a sacrificar a si mesmo para te ajudar, que estão dispostos a te ver, aleluia, como a nabressa, levantar a vácia, em lugares altos, sabe? Eu admiro este eunuco, sabe por quê? Louvado seja Deus. Ele disse, eu vou me colocar em posição de risco, eu vou colocar, aleluia, como a nabressa, levantou, revasse, a minha cabeça, o rei pode até me matar, mas eu vou te ajudar, Daniel. Calavacelo. E ele viu, e ele se colocou ali, e ele fez a prova, e a Daniel e seus amigos foram aprovados. E sabe o que? Daniel foi subindo e se tornou ministro. Agora você me pergunta, o eunuco deixou de ser eunuco? Não. Como Anabresse, Anamantobre, Assarai. O eunuco deixou, como Anabresse, levantou, revasse, de ser o cuidador, aleluia, de ser como Anabresse, um cavalo. Não, aleluia, louvado seja Deus. Ele continuou na mesma função lá, cuidando do jovem. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Mas ele, como Anabresse, se colocou como Anubrinás, como Iude, como ponto de apoio para Daniel crescer. Ei, deixa eu liberar uma palavra. O eunuco não era da nação, o eunuco não era como Anabresse, hebreu, não era judeu, o eunuco era pagão, mas Deus usou o eunuco para Daniel, como Anabresse, alcançar, aleluia, o teu sonho, os seus projetos. Deus usou o improvável para promover. Está entendendo? Que Deus vai usar de fora para te abençoar. Que Deus vai usar quem não é para Ravacébria como transporte para trazer a tua vitória. Quem sabe você fica pensando, a minha vitória está na mão do pastor, está na mão da pastora, está na mão. Deus vai usar quem não é da nação. Deus vai usar como Anabrécia, levando o improvável. Deus usa até o inimigo improvável, porque era improvável que alguém colocaria-se em risco de morte para ajudar Daniel, mas Deus colocou o eunuco, Lavachúria Astéria, Ribandobrias, Anabriastere como Anabrécia, e Daniel se tornou conselheiro do rei. Já pensou? Assim como Moisés se tornou conselheiro de Deus, quando Deus falou, vou matar esse povo, vou exterminar, Moisés falou, Senhor, se acalma, não fique irado, deixa eu, na minha pequenez, te dar um conselho. Aí Deus falou, fala, Moisés. Senhor, se eu matar esse povo, eu vou falar, olha, que o Senhor é um Deus perverso, um Deus carrasco, um Deus, né, que tirou eles lá do Egito para matar eles aqui. Eles vão dizer que o Senhor é um Deus cruel. Mas se o Senhor reter a sua ira, eles vão reconhecer que o Senhor é um Deus misericordioso. E é a Bíblia que diz, está lá em Êxodo. E Deus ouviu Moisés.
Entendeu? Assim também Daniel se tornou conselheiro do rei. Conselheiro. O rei falou assim, Daniel, você vai ficar aqui do meu lado. E aí os outros, é claro, né, que levantou o demônio da inveja, mas Daniel estava tranquilo, seguro. Daniel tinha uma rotina, eu falei ontem da rotina de Daniel. Veio o decreto, ele falou, eu não vou mudar a minha rotina. Eu oro com a janela aberta para Jerusalém e vou continuar orando. Não é decreto que vai me parar. Ei, deixa eu liberar uma palavra descendo agora. Os decretos de maldição, os decretos de morte, os decretos de falência, os decretos de sofrimento está sendo rasgado. Rebandobriaçarai. Narabacai. Isso aqui é profético. Belabanduriaçai. Ó, os decretos do mal. É Deus rasgando como anabrece contra a sua vida, teu trabalho, tua família, teus filhos, o decreto do mal. Ó, isso aqui é profético, como anabrece a sentença de vergonha do inimigo, de desonra. Deus está arabaçai, ó, rasgando. Isto é profético. Receba de Deus nessa manhã. Receba de Deus a cura, o livramento, o escape. Receba de Deus a providência. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Qualquer dia desse, como a Anabrécia, o corvo vai cuidar de ti. Rebandobriaste cantaravassia. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Aleluia, como a Anabrécia. Pode faltar a farinha da panela, o azeite, mas a providência de Deus está chegando. Rebantobriácia, o corvo vai cuidar de você. Rebantobriaste como núbria, rebandubriaste calastérrea. Receba de Deus. Os decretos já foram quebrados. Hoje sobre a vida dos teus filhos foram rasgados, ó, calavácia. As sentenças, rebantoviastéria. O inimigo, como a Anabrécia, está batendo em retirada. A palavra é: o que intentaram de mal contra você, o Senhor converteu em bênção. Alai tobricanto revas. Elebe onde remandou. Anarachou bricomando brinablacant. Reblicanto remandou briaçuí. Anarachou. Anaracanto remandou briaçuí. Ricomanabrécia. Ai, terra, na Xépria, terra manto de ogolaste. E me poltorovou brias. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus para repreender o mal. E há poder no sangue de Jesus para nos cobrir e nos proteger.
calais, tebriaçarai, rebandoreas. Sentenças estão sendo quebradas, estão sendo decretos, estão sendo rasgados de cima e embaixo. Deus virá com novos decretos sobre a sua vida. Ele está removendo os decretos malignos, está rebacébia, rebandubrinácia, reverberando nesta manhã sobre a sua vida. Deus está removendo todo castigo que foi imposto. Se você crê nesta palavra, aleluia, você diz amém. Porque o inimigo perdeu nesta manhã. Seus filhos estão abençoados, estão guardados. Deus nessa madrugada falou para mim que nessa campanha agora nós rompemos, então entrando num novo nível, sabe? As maldições que tinha sobre os nossos filhos, sobre as nossas cabeças foram removidos, decretos. Por isso Deus ordenou fazer esse ato profético. Louvado seja Deus, porque a partir de hoje você vai ver que você vai viver num novo nível. Amém? Deus seja louvado, em nome de Jesus. Vamos agora aos anúncios. Você que deseja estudar a palavra de Deus, louvado seja Deus, fazer o curso Intercessão Potencializada, vai na bio do Instagram, fala com a assessoria, pastora Suelen, louvado seja Deus, Rodrigo Camargo de Lima, louvado seja enaltecido no Senhor, e ela vai te instruir. Você que quer se tornar um patrocinador, louvado seja enaltecido no Senhor, investindo R$1 por dia, R$30 por mês, na obra missionária, louvado seja Deus. Você também, como Ana Brécia, pode fazê-lo, louvado seja enaltecido no Senhor, em nome de Jesus. E ali, né, tem o CNPJ, do ministério, louvado seja Deus. A missionária Daniela vai pôr aí, louvado seja Deus, ou a chave Pix cadastrada. Aí você pode abençoar a obra de Deus, fazendo esse propósito e vir fazendo parte da família patrocinadores do reino. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então, nesta manhã, você fica com esta palavra. Deus está te convidando. Sobe, sai desse lugar. Receba, se apegue a essa palavra. Assim como Daniel decidiu, decida hoje. Hoje começa, né? Os melhores, hoje é o início dos melhores dias da sua vida, através da sua decisão. Igor Salles, Deus abençoe, louvado seja enaltecido no Senhor, vai semeando na obra de Deus e Deus vai te honrar. Eu vou fechar a live. Hoje temos culto do milagre na minha igreja. Começa daqui a 10 minutos. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós temos que estar, aleluia, na intercessão. Igor, que Deus te abençoe
grandemente, tá, meu filho? Abençoa a tua vida, a tua mente, teu coração, teu trabalho, teu salário. Em nome de Jesus, te abençoe com muita paz. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Estaremos orando por você. Já coloquei o teu nome aqui, ó, no caderno, tá? Em nome de Jesus. A paz para todos. Ai, teu pai faleceu. Meu sentimento, tá? Meu Deus. Oh, meu filho, que Deus console o seu coração, tá? Estarei orando pela sua família e por você, tá bom? Deus te abençoe.